Salve galera, boa tarde. Estamos em mais um episódio do Gestão Tri. Estou ao lado de duas feras aqui, grandes amigos que admiro muito, gosto muito. Então eu, Júnior Ramos, hoje trago a novidade de que o Marcelinho Santejano, da Soul, está entrando para o time do Gestão Tri. Então vai estar nesse revezamento junto comigo, com o Rafa, com a Rosane, que hoje não estão fazendo parte, naturalmente, porque são os dois aqui representando. Então, Marcelinho, seja muito bem-vindo ao Gestão Tri. Veio como convidado, mas agora vem para integrar o time. E, por favor, apresente o nosso convidado. Primeiro, te apresenta, homem. Bom, pessoal, primeiro agradecer ao Júnior, a Rosane e o Rafa pelo convite, pela oportunidade de a gente estar juntos, de poder participar desse projeto, que é um projeto muito legal, onde a gente vai entrevistar muitas pessoas e bem com enfoque em relação à gestão, ao dia a dia das operações. E hoje a gente está aqui com o Daniel Campos, que é o nosso amigo e parceiro, né? A gente tem uma relação de pouco tempo até então, mas muito, muito proveitosa, assim, de uma relação muito legal. O Dani, posso chamar assim, Dani? Posso abreviar para Dani? Claro. É diretor da Campal Serviços Contábeis, é vice-presidente do Comitê de Serviço da CI, é delegado do CRC e coordenador de núcleo da Sicredi, além de outras atividades que depois tu vai falar um pouco e colocar um pouco mais, né? É formado em Ciências Contábeis pela Fevale e possui MBA em Finanças e Controladoria pela FGV. Então, Dani, se tu puder contar um pouquinho, a gente já teve, pro pessoal que tá nos assistindo de casa, a gente já teve um almoço que foi muito rico, né? A gente já pôde discutir sobre vários assuntos, sobre várias coisas. Então, se tu puder contar um pouco de quem é o Dani, um pouco da tua trajetória e por que a gente tá aqui hoje e como chegou até aqui, então fica à vontade, seja muito bem-vindo, cara. Claro, obrigado pelo convite, pessoal. Para mim é uma honra, né? Olha, olhar as câmeras aí, né? Participar com vocês. Eu que via o início desse projeto Gestão Tri e assisti todos os episódios, né? Talvez seja o fã número 1 de vocês aí. Então, para mim é uma honra estar aqui sentado e participando desse bate-bola aí com vocês. Eu sou Daniel Campos, acho que a gente começa falando das nossas origens, talvez, né? Para mim, eu vou começar e vou terminar falando de família, né? A gente é muito família para mim é tudo. Então, sou esposo da Fran, pai da Giovana, né? Filho do Daniel e da Elane, irmão da Pamela. Então, a nossa família, a gente tem muito, muito fortes laços, né? De sangue. E a gente tá muito junto, sempre muito junto, né, na nossa vida particular e também nos negócios, né? Temos uma empresa que é familiar ainda, né, que é de gestão familiar também. E é isso, sou contador, né, e estou em alguns cargos aí, como tu comentaste. E é isso, vamos lá, vamos conversar aí, ver para onde vai nosso diálogo. Dani, eu acho que tu poderia startar isso aqui durante o almoço. Nós conversamos, como o Marcelinho disse, sobre vários assuntos. Mas algo que, para quem conhece o Dani, não consegue, acho que visualizar ele dessa forma. E eu acho que é um cara que é o rei, assim, das viradas de chave. Então, Dani, em relação a esportes, tu comenta aqui, criança, obeso e brigão. Tem todo um contexto atrás disso. Por favor, comente para que as pessoas que estão nos assistindo, por favor, sobre isso. E outras viradas de chave mais que houveram na tua vida. Legal. Eu acho que as dificuldades formam quem nós somos, né? A gente vinha comentando isso no almoço. Então, talvez por ignorância minha ou por questão familiar, né? Família italiana, a gente sempre valorizou muito uma boa comida. Enfim, meus avós eram proprietários de supermercado, então tinha muita fartura de comida quando ia visitar eles, né? Então, eu fui uma criança obesa, né? Era gordinho, acho que meu peso era bem superior ao que eu tenho hoje, por exemplo. Isso até 10, 12 anos. Isso nos exige bastante, né? Uma força de vontade muito grande para virar essa chave. E comigo foi assim, quando eu digo assim, não, agora eu vou emagrecer, eu emagreci. E, claro, era uma época que eu ainda brigava na escola, era não cheguei a ser um jovem problemático, mas na escola, né, brigava bastante, enfim, não era fácil. E foi a época que eu conheci as artes marciais, né, principalmente, que me ajudou muito, que me ajudou a formar quem eu sou, os esportes, né, como a gente fala. Me ajudou a ter uma vida saudável, uma vida direcionada, e ali que foi o início, né, de emagrecer, de tomar consciência de que é uma alimentação boa, né, que os alimentos são os nossos combustíveis, né, para toda uma vida, desde o esporte até a nossa produtividade no trabalho, né, que a gente produz melhor comendo bem.
que uma vida equilibrada, ela tem uma atividade física junto, sim, né? Que a gente vai trabalhar com dor nas costas, é problema. Então isso me ajudou lá no início e me ajuda até hoje, né? E que a gente vem conversando sobre ter consistência, né? De entender que isso faz parte da vida, a gente se movimentar, né? Hoje a gente tem uma vida muito fácil, muito parada dentro do escritório, de carro, e se deixar o nosso corpo vira uma geleia, né? Então é importante a gente estar se mexendo, estar fazendo atividade. E o esporte me ajudou muito em tudo isso, né? Eu tenho uma vida dentro do esporte, até hoje pratico diversos esportes, e a gente pode falar de alguma coisa aí, né? Lá no início foi o judô, né? Eu conheci o judô quando era criança, então uma história dentro das competições, né? E a competição, acho que pro ser humano, pra criança, nos ajuda a entender, né? Eu digo, quando tu entra num tatame para enfrentar um oponente ali, para matar ou morrer, por exemplo, tu passa a entender muito sobre honra, né? Que os samurais antigos, por exemplo, tinham os códigos de honra muito fortes, e a gente passa a entender isso dentro do tatame. O que é ética, o que é moral, né? Existem muitos combates que tu enfrenta o teu oponente dentro de um tatame, que tu sai, cara, tu abraça aquela pessoa porque tu teve uma troca que só vocês dois tiveram ali dentro, né? E se os dois foram íntegros, foram corretos, cara, aquilo pode se tornar o teu melhor amigo, né? Eu tenho grandes amigos que foram adversários dentro do tatame, cara, se o tatame pode se tornar um amigo teu, né? Um adversário diferente de um inimigo, né? Isso também nos traz lições para a vida, né? Os nossos colegas de profissão, os nossos outras empresas também podem ser nossos parceiros, né? A gente fala hoje de ecossistema, e isso a gente aprende muito forte dentro dos tatames, né? Eu tive algumas experiências depois em outras artes marciais e quando conheci o jiu-jitsu me apaixonei, né? O jiu-jitsu, que é o xadrez humano enfim, é uma arte marcial que se desenvolveu muito aqui no Brasil. E que eu acho que faz parte da nossa cultura também, né? Lá fora eles enxergam o Brasil muito forte, capoeira, o jiu-jitsu, então eu tenho muita alegria de levar, né? Quando eu falo fora do país que sou faixa preta de jiu-jitsu, o pessoal valoriza muito, né? Nosso Brasil é conhecido muito também pelo futebol, né? Mas, o jiu-jitsu faz parte da nossa cultura. E para mim é uma honra muito grande, faz uns 8, 9 anos que eu sou faixa preta de jiu-jitsu e carregar isso é muito legal, me traz muito orgulho, muito aprendizado, né? Na escola onde eu me formei, né? A primeira coisa que tu aprende, tem escrito assim, é honra, disciplina e respeito, né? Que são 3 valores que tu como artista marcial ou como homem, tu tem que carregar na tua vida, né? Tu tem que ser honrado, tem que ser disciplinado e tem que ter respeito pelo outro, né? Se tu tiver tudo isso dentro do tatame, cara, as coisas funcionam, e isso eu acho que na nossa vida também, né? Respeitar o próximo, ter honra, ter disciplina, enfim, isso são coisas que o tatame me trouxe pra minha vida, muito mais do que títulos, né? Do que ganhar um torneio, é tu ter caráter e tu ser uma pessoa correta, um homem correto. E é isso que o tatame forma também, acho que isso que é importante a gente sempre falar, né? Perfeito. Para quem tá chegando aqui, daqui a pouco começou a assistir agora o episódio, mas o que o pessoal do Gestão Tri tá falando sobre jiu-jitsu, né? É incrível, eu acho que é uma habilidade muito grande do Dani, justamente entender cada contexto em que ele está inserido, o que ele pode aprender, absorver e praticar em outras tantas áreas da vida dele, né? E não é à toa que ele é um baita líder em vários contextos, em várias situações, inclusive é líder meu e do Marcelinho no comitê de serviços da CI. Então, por favor, Dani, comenta um pouco sobre a tua liderança perante tantas vidas já em todo esse teu currículo, né? Eu acho só colocar também uma questão, Dani, que a gente consegue perceber, assim, conhecendo um pouco mais da tua história e tudo, é que, aparentemente, desde muito cedo, desde muito novo, tu sempre teve o despertar para a questão de liderança, né? Então, não só no jiu-jitsu, não só na campal, não só na atualidade, mas também lá atrás, né? Muito jovem, acho que foi uma coisa que parece, por tudo que tu conta da tua trajetória, da tua história, que a liderança sempre foi uma coisa que um dom, né? É um dom que sempre teve contigo e tu sempre te colocou, não, peraí, a gente tá conversando antes da história do jiu-jitsu, peraí, vamos lá, vamos puxar aqui, vamos fazer o que precisa fazer pra continuar, ou seja, tomou uma atitude de um líder, né? Então, conta pra gente um pouco mais, assim, das tuas histórias e trajetória como líder. Legal, né? Essas reflexões, eu acho que a gente bater esse papo filosofar, né? E a liderança como dom eu não acredito, né? Eu acho que a gente se coloca como, né? Deixa a responsabilidade vir quando a gente é líder e abraça aquilo e tenta se desenvolver como líder, né? E, de novo, falando em família, né? Eu venho de uma família que a gente sempre estimulou muito o estudar, né? Que lá em casa podia faltar outras coisas, e em alguns momentos faltaram, mas os livros sempre foram... livro sempre podia ter. Então eu sempre fui alguém que leu muito, que estudou muito.
eu entendi que a questão de liderança nos trazia oportunidades também, né? E que o mundo carecia de líderes. Então, quando surgiram oportunidades, eu me coloquei, não, eu posso exercer essa função. Eu vi que as pessoas fugiam, né, da liderança. Então, talvez eu acho que as primeiras vezes que eu me coloquei como líder foi dentro da igreja, né? Em grupos de jovens. Então, grupos de liderança de jovens, vejo grande valor, né? Em muitos momentos da minha vida eu disse que curso de liderança na igreja me ensinaram mais do que pós-graduações, né? Porque tu te colocar ali para liderar um grupo, e a gente fazia coisas incríveis, né? Tu organizar um baile de adultos, por exemplo, tu com 13, 14 anos, organizar um baile para angariar fundos pro teu grupo. Cara, olha quanta coisa que envolve organizar um baile, né? Tu tem que ter muita gente ali participando. Arrecadar valores para levar o grupo para uma viagem, que a gente levou o pessoal para São Paulo, por exemplo, o nosso grupo. Teve outra ocasião que a gente foi para a Alemanha, né? E aí se encontrar com o Papa, enfim, né? Mas olha quanta coisa que envolve. E aí, na formação desses grupos, eles são estruturados para isso, né? Para te colocar, não, tu tem 13, 14 anos, tu vai dar uma palestra agora. Cara, como que você vai dar uma palestra? Bom, te vira. E aí tu tem que aprender, tu tem que estudar aquilo. E fazer isso bem jovem, te coloca num desafio que pessoas mais velhas acabam encontrando, né? Hoje a gente vê pessoas acima de 30, 40, 50 anos que tem que falar uma vez em público e tremem nas bases, né? Que talvez seja o maior medo das pessoas hoje, seja falar em público, né? E ali, muito jovem, tu aprender isso, pronto, tu tirou um problemão na tua vida. Então isso, os grupos de jovens nos ensinam muito, né? E até deixei uma anotação que os grupos de jovens me ensinaram uma coisa, que a gente tinha um tripé que a gente falava, né? Estudo, piedade e ação. Que isso a gente falava muito, mas também é uma filosofia que a gente leva para a vida. Como é importante, né? Eu tenho que estudar a piedade, eu tenho que sentir, né, o que eu estou fazendo, eu tenho que estar envolvido com tudo que eu estou fazendo e eu tenho que ir para ação. Porque se eu só estudar e não for para ação, de que serviu tudo aquilo, né? Então, acho que esse tripé a gente tem que trazer para nossa vida. Isso me trouxe lá, foram bastante tempo de grupos de jovens, né? De pegar um violão e tocar na igreja para movimentar o grupo, isso que a gente vinha falando antes também, né? Então, coisas que nos ajudaram muito. Que depois surgiram representantes de classe, né? A turma lá votava no Dani, bora, vamos lá, né? Tinha que fazer o orador da turma de segundo grau, depois na faculdade, chegar lá no auditório com... Não lembro, 500, 600 mil pessoas, tu fazer um discurso, emocionar aquelas pessoas, é um desafio também, né? Próprio dentro das artes marciais, né? Teve um período que os professores foram para os Emirados Árabes, que teve um movimento muito forte lá de levar o jiu-jitsu para as escolas, e a gente... Eu toco o tatame aqui, eu faço a gestão da equipe. Então, tu fazer a gestão de um time, né, de competição, mensalidade, arrumar o tatame, isso também ajuda muito, né? É muito bacana. Então, eu acho que isso foi acontecendo e aí vão surgindo oportunidades na nossa vida, né? E se a gente... Claro que vai ter momentos que a gente tem que aprender a dizer não, mas quando a gente é jovem, né, acho que os desafios vêm e a gente tem que encarar. Eu fui aceitando alguns desafios, e esse o nosso que a gente comentou agora, a questão da CI, por exemplo, né? Vamos participar da CI conosco, um comitê de serviços. Eu aceitei de pronto, né, na época, e eu sentava na CI, eu sentava com empresários que eu admirava muito, né? As pessoas que eram referências para mim. E, cara, eu começava a observar como que ele se porta, né? Como que ele se veste, o que ele fala. E aí surgiu o convite para fazer parte do conselho fiscal da CI. Tu imagina, né? Eram os contadores que eu entendia que eram meus ídolos dentro da nossa cidade, que eu sentava lá para discutir os números da entidade. Então, para mim foi uma honra e um aprendizado muito grande. Essas oportunidades, claro, a gente às vezes não batem duas vezes, né? Então, tendo aceito essas oportunidades, foram surgindo outras, né? Mais pra frente, eu fui convidado para ser representante da nossa classe. Eu já estou indo para o segundo mandato. Imagina, eu era o delegado do CRC, do Conselho de Contabilidade mais jovem. E ali a gente tinha que resolver conflitos, né, entre contadores, visitar os escritórios para saber se estavam seguindo as normativas, para ajudar algumas empresas, alguns escritórios que estavam com problemas, alguma relação com seus clientes. E isso é um aprendizado absurdo, né? Esses dias eu fui visitar um escritório grande aqui da nossa região e o pessoal me disse isso, né? Cara, tu podia, quando terminar teu mandato do CRZ, tu podia ser consultor de empresa de contabilidade, porque isso nos traz um know-how muito grande, né? Um entendimento muito grande. Então, são oportunidades que vão surgindo que a gente vai assimilando, né? E a liderança a gente tem que ir desenvolvendo, tem que ir estudando. Entendo que, como tudo na vida, né? Tem duas formas de aprender. Ou com quem já fez, né, que eu vou sentar, como a gente está fazendo, num bate-papo, vou encontrar com outros empresários, com outras pessoas, outros líderes, vamos aprender junto, vamos ver o que a gente desenvolve aí.
E através das leituras, né? Então, também, como sempre tive fartura de oportunidades de ler em casa, peguei gosto pela leitura e sempre li bastante, e é onde eu busco também muita inspiração e conhecimento, né? Pra estar sempre aprendendo. Digo que sou um aprendedor, né? Às vezes a gente diz, eu sou um empreendedor e eu sou um aprendedor também, né? Porque tô sempre aprendendo, todo dia a gente aprende alguma coisa. Acho que é por aí, né? Não, duas situações. Ele falar, parece que eu me coloquei no lugar dele. Assim, eu e o Marcelo fazemos parte do comitê de serviço da CI, que é liderado pelo Dani, e é muito isso. É um time muito bacana, que eu fico arrepiado a cada encontro que acontece. É um encontro uma vez por mês. E é uma gente da pesada no bom sentido, de conhecimento, de energia, de colaboração, né? É muito legal. Então é um encontro que a gente não falha de forma alguma uma vez por mês. E a gente se inspira muito, como o Dani comentou aqui. Tu tocou num assunto aí que é o amor de boa parte do time aqui, que é consultoria. O Rafa, consultor de empresas, a Rosane trabalha com consultoria também. E tu também teve a tua experiência com consultoria. Por favor, conte-nos mais sobre isso. Meu pai também se chama Daniel, né? Daniel Campos, então eu acho que isso esteve sempre no nosso sangue, né? Nos momentos de família, a gente conversar sobre negócios também, sobre como vinha a empresa, trocar algumas informações nesse sentido. E naturalmente, né, eu fui sendo conhecido como contador, mesmo na época de escola, né? Tinha alguma coisa de fazer ali, de controlar o caixa. E sempre tive espírito empreendedor, né? Eu tinha formas de levantar fundos, de vender uma coisinha, de vender outra, de promover um bolão na escola lá, enfim. E aí o pessoal começou desde a época de escola. Tem negócios que nós estruturamos naquela época, montamos um plano de negócios e que deram certo. E que hoje tem negócios por aí que surgiram naquele momento. Então eu senti essa veia do consultor naquela época já, né? Quando eu estava fazendo minha faculdade, eu queria ser um contador consultor, que hoje se fala muito. Eu vi o contador na época muito como preenchedor de DARF, né, e que não me identificava com aquilo. Então eu já vivi, foi meu primeiro emprego, né, dentro da Campal. Então eu era apaixonado pela empresa, por tudo aquilo, mas eu tinha uma veia que queria ser consultor, né, e eu fui aprender com os consultores. Então eu conheci um amigo, alguém cujo pai era consultor, eu pedi, me arruma, vamos lá na tua casa, arruma um horário, vamos lá conversar com ele. Conheci alguém que trabalhava com consultoria, eu dava um jeito de pedir informação, né? Me colocava humildemente, cara, como que tu trabalha, o que tu faz? E as pessoas, quando a gente tem humildade, as pessoas têm essa abertura, né? Cara, eles eu levava para casa pilhas de relatório, eu trabalho assim, dá uma olhadinha nos meus relatórios, como que eu monto. E aí dicas de como identificar o problema numa empresa. E aí, cara, tudo que eu fui aprender depois, claro, no estudo, na faculdade, no MBA, mas esses amigos já tinham me passado, os consultores mais antigos, né? Que eram as pessoas que eu considerava fera aqui na região. Então, ao me formar, surgiram ideias da gente, abrir escritório em outros lugares, enfim. E vou abrir um negócio de consultoria, né? Campal Consultoria, uma veia da Campal. E, cara, foi uma experiência sensacional, né? Como a gente tinha um horário comercial dentro da Campal, eu e o Marcelo, que é meu sócio na Campal também, a gente começou esse negócio de consultoria, a gente fazia fora do horário do expediente, né? Então, nos envolvia noites, finais de semana, e era um trabalho de mergulhar nos negócios, né? Então, além dos serviços contábeis, a gente passava a ser um consultor, um conselheiro. E a gente se cobrava muito vou fazer um trabalho numa empresa, eu não quero vou dar consultoria por 2 anos seguidos. Não, eu quero entrar ali em 4, 5 meses, fazer uma virada, mexer, mudar esse negócio e ver resultados, né? Eu não quero ficar muito tempo aqui dentro. Então isso nos desafiava muito, né? A gente tem muita história que a gente trouxe daquela época e isso nos agregou muito no escritório de contabilidade, né? Porque a gente entendeu que o escritório de contabilidade é o contador consultor, que hoje se fala muito, né? O contador é o consultor. E dentro do Conselho de Contabilidade, inclusive, a gente fala que o contador é um agente de transformação. É o contador que vai mudar o teu negócio, né? Então, tu tá bem amparado por um contador, cara, é fundamental, né? Tu tem um contador, tem um advogado, então tudo isso a gente tem dentro da Campal. E desde aquela época a gente entendeu que não, nosso trabalho a gente tem que dar consultoria também. E aí tem muita história legal de negócio que a gente conseguiu mudar. A gente, né, tu passa por algumas dificuldades, porque tu tá... Um negócio novo, tu tá disposto a tudo, né? Então, como que eu posso te pagar? Cara, da forma que tu quiser. Tu quer fazer troca de serviço, tu quer... Então, a gente teve momentos de levar pilhas de docinho para casa, por exemplo, nós estávamos atendendo uma padaria, né? Levar calçados para casa, que nós atendia a empresa de calçado, enfim. Então, muita história bacana. Empresa de fralda, pô, como é que o cara me paga, sabe? Então teve de tudo. E eu aprendi muito com uma história que foi uma das primeiras empresas que a gente atendeu, e
essa história, eu guardo para mim até hoje. A gente foi atender uma rede de lojas. É um negócio grande, fora da nossa cidade aqui, né, próximo aqui. E um desafio, uma oportunidade muito bacana, né? Fomos eu e o Marcelinho lá no final de semana para conhecer a empresa. E passamos o dia lá, e aí a gente aprendeu com os outros consultores como que a gente analisa, entrevistamos as pessoas-chave, e ali a gente identificou os problemas, onde estava o gap, para onde estava indo o dinheiro, e como reverter aquela situação. E aí, cara, já chamamos a pessoa que tinha nos contratado, né, que era o proprietário, e a gente, olha, né, vamos te dar o feedback já hoje, a gente já... E ele ficou impressionado com aquilo, né? Ele disse, cara, vocês podiam ter feito um contrato de 6 meses comigo aqui, eu vou pagar vocês igual, o valor que a gente tinha acordado, né? E vou te falar uma coisa só. Isso que eu guardei pra minha vida, né? Quando eu vi vocês entrando aqui, cara, eu quase cancelei a nossa visita, porque eu olhei pros sapatos de vocês. E o teu sapato tava muito judiado, né? Coisa que a gente aprende, o pai fala, né? Pô, arruma teu sapatinho, não sei o quê. E, cara, ali eu quase disse pra vocês, não, vamos deixar pra outra hora e tal. E vocês me provaram o contrário, mas então leva isso pra tua vida. E, cara, aquilo ali pra mim foi uma virada de chave, né? De ver, assim, que tu faz todo o macro bem feito, não adianta se o micro não tiver cuidado, né? Aquela coisa que a gente comenta de fazer o básico bem feito. Uhum. Então, cara, desde então, eu tenho sempre uma escovinha e os equipamentos, invisto nisso, né? De ter o equipamento, antes de sair de casa, não falhe um dia de passar uma escovinha, de ilustrar meus sapatos, de ter esse cuidado com o meu sapato. Isso vale para todo o resto, né? De, pô, vou botar uma camisa, eu vou aprender a dar um nó correto na minha camisa. Vou entregar um relatório, cara, o relatório tem que estar cuidado, tem que ter uma impressão boa, né? O acabamento da pastinha. Então, começar pela base ali, estando bem feita, para depois tu ir estruturando o restante, né? Isso é fundamental, isso nos ensina bastante. Então, é uma história que no momento, para mim, que vergonha, queria me enterrar, né? Mas que me trouxe uma lição e uma virada de chave muito grande aí para a forma como eu lidava com as coisas, né? Não adianta a gente ouvir do pai, às vezes tem que vir alguém de fora para nos dizer e nos dar um bufetão para nos ensinar uma lição forte, né? Sensacional, sensacional. Que baita história, que baita lição e algo simples, né? Marcelinho, eu queria que tu trouxesse o que tu comentou durante o almoço sobre aquele senso, Dani, de... O senso dele de... Tá, vamos lá, vamos nessa linha. Uma coisa que a gente percebe, assim, Dani, quando até, né, te falei antes, fora da gravação aqui, sobre essa questão que tu tem, assim, de... Que é uma habilidade que provavelmente tu tenha desenvolvido... Isso aí. Que tu desenvolveu ao longo do tempo, que é... tu contou pra gente antes da viagem que tu fez recentemente, em outras coisas que a gente acompanha também lá pelo comitê e tal. E uma das coisas que é notória, assim, que tu tem, e muito bem, é sempre uma visão... do negócio no entorno daquilo que tu tá vivenciando, né? Por exemplo, tu foi lá, foi viajar, tu tava a passeio, mas tu tava atento ao que tava acontecendo ali, o que tinha de tecnologia, o que tinha de legal, o que tinha de positivo, que talvez tu pudesse trazer de inovador, ou de nem de uma coisa inovadora, mas de uma coisa simples, bem feita, que é uma coisa que tu usa muito, pra dentro do teu negócio. Então, essa tua habilidade de tá atento às coisas, assim, comenta um pouco mais como despertou isso em ti. Através do que, né? Esse exemplo que tu deu agora, do senhor dizer isso pra ti, já foi um estalo que te deu, pô, cara, isso é uma coisa que eu tenho que cuidar e eu tenho que cuidar no micro. E aí dali tu já saiu aplicando em outras coisas. Então compartilha com a gente outras situações que tu teve, se tu quer falar um pouco da tua viagem agora recente, de percepções que tu teve lá, que eu acho que é legal e isso agrega no dia a dia, assim, num contexto geral. Claro, eu sou aficionado por performance, né? Por ser minha melhor versão todos os dias, no que eu faço, em tudo que eu faço, e da mesma forma na questão da nossa empresa, né? A gente tem uma busca interna muito forte de acampar o seu melhor possível, né? Independente de quem vai estar à frente, se eu não estiver mais lá amanhã, enfim, né? O que for acontecer, mas a gente quer achar a melhor versão. Então a gente está sempre preocupado, o que a gente pode melhorar? Vamos ter o melhor sistema, vamos ter o melhor tudo, né? De como a gente trabalha a equipe, como que a gente trabalha os nossos processos, como que a gente trabalha a nossa estrutura física. Então a gente é muito preocupado com isso e a gente falava antes, né? A importância do benchmark, né? Que a gente fala. A importância de eu visitar outros escritórios, visitar outros negócios, mas isso não preciso marcar na agenda do cara para fazer isso, né? Então, a minha esposa tem uma agência de turismo e a gente viaja com frequência e eu entendo que quando a gente está viajando, por exemplo, eu estou observando o que está acontecendo.
né? Como que é aquele contexto, como que as empresas estão se comportando, o que elas estão trazendo diferente, o que aquelas pessoas têm de vivência diferente, né? Quais são os paradigmas que formam a vida daquela pessoa, quais são os nossos. Então, quando a gente encara dessa forma tudo, né? Eu visitando uma empresa aqui ou estando numa viagem, eu consigo ter essa percepção, né? A gente, na Campal, a gente pode entrar nisso depois, mas a gente tem algumas premiações, né, dentro da empresa, e uma delas foi que realmente a gente, quando a pessoa faz anos de casa, 5, 10, enfim, anos que a gente celebra, a gente faz uma plaquinha e a gente presenteia com uma viagem, porque a gente entende que essa virada de contexto ajuda a pessoa, além de descansar, de conviver com, levar um familiar ali para uma viagem, né, paga pela Campal, que bacana, mas também o cara vai ver coisas diferentes e vai trazer pro dia a dia dele da Campal, né, ele vai trazer vivências diferentes. Então, eu sou muito aberto para essas coisas, estou sempre aprendendo. E às vezes eu digo, né, eu estou sempre trabalhando também, porque eu posso estar lá no meio de um show ou de uma viagem, mas alguma coisa conecta ali para mim que a gente traz. Final de semana eu estava viajando e aí, madrugada, eu estava mandando mensagem pro pessoal porque tinha alguma coisa que tinha virado ali que eu tinha entendido, opa, a gente pode fazer dessa forma, posso fazer do outro jeito, né? Então isso é bacana de a gente... O empresário é isso, né? A gente está o tempo inteiro olhando e investigando e como que eu posso melhorar o meu negócio, como que eu posso ajudar mais os outros, né? A gente falando antes de ACI, que eu sou admirador da nossa entidade, nesses 10, 15 anos que eu participo lá dentro, eu vejo muito como a ACI traz melhorias para a nossa comunidade, né? A ACI, eu tenho esse entendimento comum também como a Campal, que eu penso que a gente tem que trabalhar o nosso indivíduo, né? Então, minha formação, o empresário, o funcionário, para a gente ter empresas melhores aqui na nossa região, né? Eu quero fortalecer minhas empresas. Eu como Campal, serviços contábeis, eu vendo prosperidade, eu vou fazer tu ter prosperidade, né? Tu vai para frente, né? Estando ao meu lado. E aí que a gente leva também para nossas entidades. E para a comunidade. O terceiro ponto é a comunidade. O fim de todos os negócios também é fazer a comunidade mais, né? É trazer prosperidade para nossa região, é trazer escolas melhores, é trazer mais seguranças. Então, todas essas também a gente tem muito próximo da gente, né? Aí já estou misturando também, mas falando de Campal, falando do tudo que a gente se envolve. Mas agora a gente está no período de imposto de renda, pode fazer destinação aqui para nossas entidades da região, né? Tu tem imposto a pagar, o imposto a restituir, fez o modelo completo, cara, tu pode fazer destinação aqui para o fundo do idoso, fundo da criança, escolher as entidades da região e botar o dinheiro para cá, desconta do teu imposto a pagar, tu não está desembolsando nada, né? Só mudou a destinação, o dinheiro fica aqui na nossa região em vez de ir lá para Brasília e para depois voltar, se volta, né? Então, a gente tem que estimular tudo isso, a gente faz um trabalho muito forte, entendo que nós temos esse contador, de novo, agente de transformação, né? E nossas empresas de contabilidade, agente dessa transformação, né? A gente apoia muito forte o projeto PSEG, que vocês também sabem bastante, que é para fomentar a segurança aqui na nossa região. Então, nos últimos meses, acho que deu 2,5 milhões que a gente levantou aqui para a região. Bombeiros, Polícia Civil, Brigada Militar estão se beneficiando muito, né? A gente está trazendo equipamentos de ponta para a nossa região, né? Por essa destinação aí, questão de ICMS, né? Então, vários projetos que a gente apoia também, e, enfim, que fazem parte dessas da missão, né? De fazer uma comunidade melhor para a gente, todo mundo ganha junto daí, né? Eleva o nível das empresas de serviço, empresas de todos os segmentos e traz prosperidade para todo mundo. Legal. E falar um pouquinho, acho, antes a gente entrou bastante no assunto, mas se puder explorar um pouco mais, porque eu acho que ali, pela habilidade que tu tem, assim, dessa visão do todo, o que tu trouxe dessa tua última viagem, agora que tu tava falando lá sobre a diferença de Índia e Suíça, né? Que foi as duas últimas viagens que tu fez. Se puder trazer um pouco pra gente, assim, a tua percepção, olhando lá fora, o que tu tá percebendo lá que a gente pode melhorar aqui enquanto empresa e enquanto país, em relação a esses dois comparativos, vamos chamar assim, né? Não, legal. Tem um grande amigo meu aí, o Ananta, me falou uma frase que eu não vou esquecer tão cedo, né? Que o Brasil, a gente é uma Belgíndia, né? A gente tem uma pequena parcela do nosso país que é um pouco Bélgica, né? Lá, primeiro mundo, que eu trago aqui Suíça, né? Que eu estive lá há pouco tempo. E a outra parte é um grande Índia aqui dentro, né? Que é uma bagunça, que é um caos. E eu vi nos meus próprios olhos essas duas diferenças de realidade recentemente, né? Na Suíça é um país que tudo funciona, tudo tem pontualidade, e ao mesmo tempo, claro, né, o preço das coisas sobe, a moeda é um valor elevadíssimo, mas que isso tem... Por que é elevado? Porque tudo funciona, porque tudo está correto dentro daquele contexto, tudo ganha valor, né? E agora faz 2 semanas que eu voltei da Índia, que me marcou bastante, né? Que é um país, claro, tem 1,5 bilhão de pessoas, né? 20 vezes a densidade do nosso país. É um caos em todo o canto, a gente tem vários problemas estruturais, problemas de saneamento,
E por conta disso, né, o nosso dinheiro lá vale muito. A gente tem ideia que a gente é milionário lá, a gente é muito rico. Eu nunca me senti tão rico na minha vida, né? Tu fazia uma fartura de uma refeição e dava o equivalente a R$15, por exemplo. Mas por esse contexto, né? Por não ter o básico, por não ter um funcionamento, né? Tinha o trem lá marcado, a gente chegava para pegar o trem, tá atrasado 3 horas. É nessa plataforma? Não, é naquela outra plataforma. Mudava a plataforma na hora de embarcar. O hotel que a gente chegou em Delhi, né? Fato curioso o meu quarto era o 806, aí a gente sobe pro 8º andar, o 8º andar é os 600. Mas como assim? Não, é que o pessoal da recepção diz, não, mas é que os 2 primeiros andares viraram loja, então eles resolveram do nada pular 2 andares. Quer dizer, como que tu faz isso com o turismo, né? E tu não pensar nas consequências disso? Cara, vai lá e muda o número dos quartos, que né? diante do que tu falou antes, que é o básico, né? É o básico. É o básico, assim, bem feito, que é lá e ajusta básico isso bem e feito, segue né? o resto. Ajusta, o 8º andar vai ser dos 800 e alguma coisa, o número dos quartos, né? Tu pensa o transtorno que isso gera, né? Mesmo nos aeroportos, na questão do Wi-Fi, às vezes o Wi-Fi do hotel simplesmente caía a conexão, nós ia lá, tá caindo minha conexão, eles conectavam, te devolviam o aparelho, tu saía, caía de novo. Então, cara, o básico que não funciona, eu amei a Índia, né? Eu volto fã de lá, quero retornar, mas que o básico lá não funciona e é por isso que lá as coisas são muito... tudo muito, muito barato, né? Se perde o valor de toda uma comunidade. E a gente faz esse questionamento, aqui nós queremos ser quem? Nós queremos ser uma Suíça ou queremos ser uma Índia? Né? E como que a gente muda esse contexto? Quem muda? A gente vai esperar os nossos políticos, né? Ou cada um de nós somos empresários, nós somos líderes, né? Nós temos que fazer a diferença, né? Eu tenho um horário marcado lá numa reunião, tá marcado para 1 hora, eu vou chegar 1h05 porque todo mundo atrasa e vamos esperar até 1h10 para começar? Ou a gente começa a mudar isso, né? Não, 5:01 eu tô no lugar marcado, 1 hora a reunião começa, estando todos aqui ou não, que eu tenho visto esse movimento, né? E a gente tem que ser forte e incisivo nesse movimento, de fazer um básico bem feito, né? Eu vou dar um mínimo de estrutura, eu tô vendendo um serviço, eu vou entregar o básico bem feito, né? O restante ali eu vou incrementando com o tempo, né? Eu vou encantando o cliente com o tempo, mas o básico a gente tem que fazer bem feito. E acho que isso quando a gente viaja, a gente começa a entender isso, né? O país é rico, tudo funciona, tudo é muito caro, mas por quê? E o outro é muito pobre, mas por quê? O que levou aquilo, né? Isso a gente pode ficar horas refletindo, né? E tem muita história ainda para falar sobre isso, mas eu acho que de grandes lições são isso que nos trazem, né? Essas grandes diferenças entre países bem estruturados e mal estruturados e a reflexão sobre quem a gente quer ser e o que a gente tem que fazer para isso, né? Mudar nós mesmos, eu tenho que achar a minha melhor versão, achar nas nossas empresas e fazer isso refletir na comunidade, né? Não adianta o meu negócio estar prosperando, estar rico, mas eu não tenho uma segurança básica, né? Eu não tenho uma fiação elétrica. Então, cara, vamos levar isso para as comunidades, né? Que é isso que a gente se preocupa, né? De estar ajudando o próximo também, de estar ajudando a nossa região, enfim. Muito legal, Dani. E antes a gente falou também sobre uma questão, tu até comentou antes na tua fala aqui, sobre a questão de leitura, né? Que sempre foi uma coisa que, desculpa, que sempre te atraiu, assim, desde muito cedo e tal. E tava falando também sobre tua mãe, né? A formação que tu teve desde pequeno, assim, que te incentivou a essa questão de leitura. E aí tu trouxe um dado pra gente ali, que eu e o Júnior, nós ficamos surpresos, assim, com o número de livros que tu leu, né? Claro que tu trouxe isso não não é quantidade, né? E sim a leitura, a prática, o exercício daquilo que vai te agregar no dia a dia, né? E hoje, assim, olhando essa questão, voltando lá na questão de gestão de pessoas, por exemplo, né? O que daqui a pouco vem na tua cabeça de uma obra, de algum livro que tu tenha lido, que vale a gente recomendar para o pessoal que está nos assistindo, que tem necessidade de estar aperfeiçoando a questão de gestão de pessoas, ou alguma outra coisa que tu queira agregar para o pessoal que está assistindo nesse aspecto, assim? O que vem, né? Não, legal. De novo, né, questão familiar, a gente acaba voltando, família acadêmica, né? Minha mãe era professora de universidade, fisioterapeuta, depois ela saiu para trabalhar com a Campal, né? No momento de início da Campal foi bastante conturbado. E aí, só que ela trouxe essa mentalidade acadêmica, né? De leitura, de preparação. Então, eu e minha irmã, a gente sempre foi alunos nota 10, assim, né? Com alto nível de exigência também. Qualquer um de nós, e se chegasse em casa com notas 9,5, 9, a gente era repreendido, né? Então, isso é curioso, mas nos ajuda a ter uma formação no nosso melhor, né? No nível de exigência. Então, a gente teve sempre muito, muito estudo, né? Eu sempre fui um aficionado por leitura e a gente brincava antes, né? Que eu venho lendo 40, 50 livros todo ano. No ano que a Giovana nasceu, em 2017, que tinha que ficar mais tempo com ela, cheguei a ler 100 livros naquele ano. E isso me traz
traz um contexto muito legal, né? Porque uma leitura, claro, eu vou ler um livro direcionado na minha área, mas eu também vou ler alguma ficção e vou ler sobre alguma coisa lá fora, totalmente fora da minha realidade, e isso me enxerga ver um outro ponto de vista. Porque às vezes eu vou ler lá sobre um cara que mora na África, eu tô enxergando um ponto de vista de como é a vida dele lá, que eu nunca vou viver a vida dele, né? Mas eu consigo entender por que daqui a pouco o negro tem aquela percepção de mundo, né? Nós vínhamos falando agora sobre que eu li um livro recente sobre estupro, e aí te ajuda a entender um contexto de como a gente tem uma sociedade machista ainda, que o homem se permite muito, o homem ter uma atitude sobre as mulheres, e aí tu começa a ter percepções, né, de entender o próximo também. E os livros técnicos, às vezes, uma pessoa dedica uma vida para explicar uma teoria ali sobre gestão de pessoas, sobre performance, sobre finanças. Ele passou a vida inteira dele e ele resume num livro. Cara, eu tenho a oportunidade de aprender naquele livro, né? Então, como é rico isso, e eu procuro sempre estar atento e sempre estar renovando essas leituras. É muito difícil, né, te indicar 1, 2 livros, né, eu participo de 2 clubes de assinatura que a gente vinha falando antes, eu posso te mandar o link até depois, se você para indicar para o pessoal, porque isso sim, acho que te dá uma percepção e uma variedade legal, né, de leituras. Um que é sempre uma ficção indicada por alguém, referência dentro da literatura, e o outro que é um livro que sempre, todo mês tu vai receber um livro voltado para o teu desenvolvimento pessoal, né, e aí vai para tuas finanças pessoais, gestão de pessoas, gestão de negócios. Então eu indicaria, se fosse indicar, os clubes de leitura, que eu acho que tem ali sempre uma curadoria, né, para te indicar um livro. Isso é bem importante, né. Então sempre vai ter um livro referência ali, isso é bem legal. Daqui a pouco a gente até pode botar o link na própria descrição do vídeo aqui para vocês terem acesso e entenderem. Antes eu dei uma bugada no sistema, até porque aqui a hora é corrida, mas era justamente o senso de percepção que me fugiu o termo. E agora, com todas essas falas do Dani, muito se explica, né, do quanto ele se prepara para a vida em diversos contextos e faz com que ele tenha, de forma tão apurada, esse senso de percepção. Dani, a Campal é admirada imensamente por inúmeras pessoas. Eu me orgulho de ser cliente Campal. Muitas chaves foram viradas da minha pessoa e da empresa a partir do momento que nos tornamos clientes da Campal. E a gente enxerga a Campal como referência em vários temas relacionados à gestão, um tema que é muito amplo. Em relação à gestão de processos, gestão de pessoas, gestão familiar. Tua mãe eu não tive tanto contato com teu pai, mas a dona Elaine, meu Deus, né? Todo mundo ama a dona Elaine. O que tu poderia dizer em relação à gestão familiar? Pontos positivos, pontos negativos, a gente sabe que o mundo não é só flores, né? Não precisa ser somente em relação a Campal, mas vivências tuas em relação a teus clientes. O que tu poderia falar sobre gestão familiar? Assim, coisas boas, coisas ruins que tu enxerga nesse contexto. Bacana. Falou de Campal, né? Eu vejo o escritório de contabilidade muito como um auxiliar das empresas, é um médico de empresas, mas ele também é uma referência, né? A gente procura... Se eu estou vendendo, que eu vou te vender performance, vou te vender prosperidade, a nossa empresa tem que ser referência em todos esses sentidos, né? Então a gente tem que estar sempre olhando desde gestão de pessoas, até parte tecnológica, parte de estrutura, porque o cliente vai nos perguntar, tá, mas e como que tu tá fazendo, né? Exato. Então, cara, eu não posso só ser bom, eu tenho que ser a minha melhor versão sempre, né? Uhum. Eu tenho que estar na frente, porque o cliente vai olhar para mim e ele vai querer replicar no negócio dele. E eu não posso dizer para ele fazer desse jeito se eu não testei fazer ainda. Então a gente tem que ser essa referência, né? E nós é uma empresa familiar, né? Meu pai e minha mãe foram os fundadores da Campal. E aí nós filhos, eu tô ali desde pequeno, né? Eu tinha 3 aninhos quando a empresa foi fundada, né? A gente vai fazer 35 anos agora. Eu participei de toda essa história, né? Acho que meu registro profissional é com 13 anos. Então, tô lá há 25 anos já, né? Não, 25 anos, isso aí, 25 anos já trabalhando de carteira assinada dentro né? Hoje como sócio-diretor da empresa. E a gente também é uma virada de chave o fato de a gente ter 2 sócios que não fazem parte da família, né? Que eu acho que quando uma empresa familiar se propõe a abrir a sociedade assim, a gente está dizendo, eu não quero ser amador, eu quero ser um negócio sério mesmo. Então eu estou trazendo sócios que não são da família para mostrar, e aí tu aumenta o nível de exigência e joga a régua para cima de novo. Né? Como família, então, quando eu comecei a fazer parte do quadro de sócio da Campal, né? Tu começa a ter uma percepção de negócio, começa a trazer a gente discussões à mesa sobre como melhorar nossos números, sobre como formalizar aqueles estudos de números, né? De como ter mais a empresa na palma da mão. É muito diferente do que quando, meu pai era o gestor e ele fazia tudo, e ele e minha mãe tomavam conta e era, um prestava conta para os outros, né? Agora, passa teu filho junto.
né? Passa a ter a filha junto, e aí quando a gente tem sócios de fora, tu tem que estar muito transparente nesse quadro social, né? E a gente sempre se propôs a ter isso muito claro, a gente tem reuniões semanais entre nós, diretores, né? Isso nos ajuda muito para estar alinhado, para estar na mesma página, né? Eu acho que o valor, falo pela nossa experiência, né? O valor de uma empresa familiar é ter pontos de vista diferentes, né? De períodos diferentes. Então, cara, meu pai é um sócio que está com 72 anos, né? A minha mãe veio num contexto diferente, a minha irmã é outro. Tenho 2 sócios que trabalham com a gente desde mais de 20 anos também. Então, são pontos de vista diferentes e a gente tenta chegar no entendimento comum, né? Chegar a um meio termo entre nós. E eu acho que essa que é a riqueza, né? Eu, se fosse gerir um negócio sozinho, cara, estaria equivocado em várias vezes nessa história desde que eu sou diretor, né? O legal é dividir, assim, a opinião de todo mundo e buscar um consenso. Exatamente. Legal. E é isso que a gente vê. Eu tenho empresas familiares que eu visitava com meu pai quando eu tinha 18, 19 anos, que eu visito até hoje, que a gente participa junto de decisões de gestão, como conselheiros, como contadores, né? E eu vejo esse valor, né? A empresa familiar traz uma gestão diversa e que se chega no entendimento é muito rico, porque tem todos ali engajados e fortes e que amam aquilo e por ser família e por ser negócio juntos, né? E a parte talvez não tão boa, a parte delicada numa empresa familiar é, claro, por trazer laços pessoais junto com laços profissionais, né? E aí se torna delicado e aí tem que ter todo um entendimento de respeito, tem que ter regras muito claras, né? Porque a gente já participou de reuniões de gestão familiar e que daqui a pouco surge aqueles assuntos lá antigos, né, que são de um contexto pessoal e já entra para uma mesa de negócios, e aí que isso às vezes, né, é uma linha muito tênue e tem que ter muito cuidado nessa condução também, né? Vejo os negócios familiares cada vez se profissionalizando mais, tendo uma seriedade, né? Pô, vou escolher um presidente, mas o presidente precisa ser o filho, né? Por que não escolher fora? O filho se preparou para aquilo, ele merece, né? Então a gente vai fazer toda essa análise, né? Se o cara que está ali dentro, o familiar está ali dentro, ele está chegando porque ele é familiar ou ele está chegando porque ele tem os méritos, né? Porque o familiar ele pode ser um cotista, ele não precisa participar da gestão se não tiver o se preparado para aquilo, se não tiver né? A competência, exato, né? A gente tem que ter o mérito, tem que ter a competência. Isso a gente discute hoje também sobre já a próxima geração, então é coisa que a gente já vem amadurecendo no nosso negócio e eu acho que esse diálogo é sempre muito importante nas empresas familiares, né? Ter bem separados os níveis aí, enfim, mas eu acho muito rico, né? Muito rico por trazer quando que eu vou ter um sócio numa idade tão diferente, num contexto tão diferente, na empresa familiar, isso... E claro, familiar é aquele que, né, que a gente tem que sempre lembrar, numa sociedade ou num matrimônio, né, enfim, o sócio familiar é aquele que talvez eu não possa demitir, né? Um funcionário familiar, talvez aquele que eu não posso demitir. Então, como que tu vai lidar com isso? Então, tem que estar muito bem preparado quando a gente entra num negócio familiar, que ele vai te trazer desafios que talvez um outro contexto não traga e te traz benefícios também, né? Então, tem que ser bem estudado. Para o nosso contexto, né, a gente procurou agora, recentemente, expandir esse pensamento sobre governança, né? E aí a CEI trouxe para a cidade o curso do IBGC, que é famoso, né, a nível nacional. Então, a gente conseguiu que a Elaine, minha mãe, fizesse o curso, né? Então, para ela foi fantástico, uma atualização, né? Sobre entendimento de governança, de gestão, enfim, que nos trouxe muito entendimento também. A gente acaba participando junto do curso, né? Eu que fui incentivador do curso para ela, então o curso era online, ajudava ela em algumas traduções, algumas coisas que se discutia durante o curso, e a gente trazia também para a nossa reunião de diretoria os debates, né? Então, foi muito rico, fizemos juntos. Hoje a gente tem uma pessoa apta a participar de conselhos de empresas de capital aberto, mas para nós, que acabamos sendo conselheiros das empresas no dia a dia, também foi um entendimento muito bom sobre a governança, a transparência, né? Tudo que a gente prega dentro do escritório, que todas as empresas têm que ter sua contabilidade, todas as empresas têm que olhar os seus números, que os números contam a história do negócio, né? Olha aqueles números todos os meses, analisa o que ele está te dizendo. Número não mente. Uma coisa é eu dizer para ti, cara, a gente está mal. Outra coisa é tu olhar o número ali, não, realmente caiu aqui. Não, o nosso custo realmente, tu olhar isso talvez em gráfico. Isso tudo ajuda no entendimento, né? E isso é o que a gente procura levar para as empresas cada vez mais, tu ter esse acompanhamento. Os números contam a história. Né? Quanto mais regular estiver a tua empresa, né? É mais fácil de gerir, né? Mais formalizada ela tá, cara, tá tudo ali, tá tudo certinho, é só tu olhar os números que ele vai te contar a história. Fechou o mês, manda pro teu contador, faz o fechamento do teu balanço, teus demonstrativos ali, analisa esses números, né? Vê o que eles estão te contando. E senta com o teu contador, né? Discute com ele, senta com o advogado lá do escritório, discute o que está acontecendo, quais os riscos que está correndo. Tu vai entrar numa espiral ascendente, né? Que tu vai estar sempre melhorando teu negócio. Ele está sempre aperfeiçoando, né?
E a gente brinca lá dentro que quando o empresário liga pra gente, tá tudo bem aí, cara, nunca tá tudo bem, né? A empresa sempre tem onde tu melhorar. Então o negócio, assim, não tá tudo bem porque, cara, tem uma brecha aqui, tem uma oportunidade ali, a gente consegue ir mapeando e quando a gente tem essa visão de médio e longo prazo, a gente consegue ir projetando que, cara, empresa, daqui a 2 anos eu vou abrir uma filial. Tá, vamos estruturando agora, né? Como é que tu pode fazer? Vamos... Enfim, são muitas... E nisso a gente tem a gente tem uma equipe muito boa dentro da Campal, né? A gente conseguiu formar isso com o tempo e a gente tem pessoas que estão com a gente há muitos anos e a gente consegue formar os nossos talentos ali dentro, né? Isso eu acho que é o grande valor da Campal, que eu acho que as melhores ideias que a gente tem, as melhores coisas que acontecem lá dentro, parte desse pessoal, né? Da gente ter um ouvido para eles, de entender o que eles estão vivendo no dia a dia, de trazem para a gente tenta expandir e ampliar, né? Acho que esse é o entendimento que eu tive também, meu, né? Uma coisa é eu ser o Daniel, contador, consultor, e atender o cliente, e tá dando consultoria e ficar resolvendo as questões na ponta. E a outra coisa é a empresa Campal. A empresa Campal, que hoje tem 50 e poucas pessoas lá dentro, e tá auxiliando os clientes e tá dando o melhor serviço, né? É muito diferente, eu consigo ampliar muito e escalar quando eu tenho uma empresa funcionando, né? E hoje o meu entendimento, o meu entendimento recente mudou muito, né? De Daniel contador, consultor, de eu fazer gráfico, de eu apresentar um resultado, de hoje eu me vejo muito mais nos bastidores, de fazendo uma gestão, de olhando o meu negócio, olhando a minha equipe, como que a gente pode melhorar a equipe, como que eu posso dar ferramentas melhores, fazer o meu funcionário, fazer uma apresentação, e a apresentação ser nota 1000, e o cara ficar encantado, e cara, olha que apresentação que o cara fez, eu não apareci, mas a empresa fez o melhor ali, né? E nisso a gente consegue trabalhar e continuar dando o melhor serviço. E a gente tem hoje 50 colaboradores, mas eu digo mais uns 15 robôs contratados, né? Porque eu entendo que a gente tem esses dois pilares, né? Que é pessoas e tecnologia. Então, hoje os robôs andam junto com a gente, né? O que a gente pode automatizar e botar os robôs, a gente testa, a gente coloca. Então, tem uma história recente ali agora de uma empresa grande que teve um pagamento que foi rejeitado pela Receita Federal, mas em questão de segundos, nosso robô identificou e nos trouxe essa questão, que às vezes levaria mais tempo para o funcionário analisar, receber. Na hora identificou, a gente já fez a correção ali em questão de minutos. Claro, entrou o entendimento daí do profissional na ponta, né? Consultor que analisou, que olhou, realmente fez a correção, resolveu o problema antes dele surgir, né? O meu cliente nem ficou sabendo, o robô identificou toda essa questão, né? Então, quanto mais a gente consegue automatizar e linkar pessoas e tecnologia, melhor, né? Nós temos investido muito, né, nos últimos anos, renovamos todo o nosso parque de máquinas. Nossa equipe hoje, todo mundo trabalha com mais de um monitor, né? Então tu aumenta a produtividade da pessoa, né? Tem um monitor para sistema, um monitor daqui a pouco para ter documentos ali, então reduz o consumo de papel também. O cara produz muito mais, né? A gente tem equipamentos hoje que muitos escritórios usam, muitas empresas usam como servidor, estão lá na ponta, o pessoal está usando para trabalhar. E isso, cara, ele decola, né? Ele está voando ali, está trabalhando com uma Ferrari. E em termos de sistema também. A gente passou por grandes desafios nos últimos anos, né? A gente resolveu fazer uma troca de sistema durante a pandemia. E o sistema também, né? O fato de estar delegado do conselho, eu tive contato com colegas de todo o estado e tu consegue trocar, cara, que sistema tu usa, o que teu sistema faz? Então a gente vai identificando e analisa, nosso sistema que a gente está aqui há 28 anos está parado no tempo. A gente precisa dar uma renovada. E a gente fez um investimento muito grande na troca de sistema, e só que veio a pandemia junto, né? Então, é um desafio enorme, né? O pessoal do sistema nos dizia, cara, vocês estão começando uma implantação, te prepara aí que tu vai terminar ela com um cabelinho branco. E foi muito mais difícil do que a gente imaginava, né? Pandemia, mais troca de sistema ali, a gente que sempre teve muita estabilidade, né, nos nossos talentos, a gente teve uma rotatividade que, de uma foto de um ano para o outro, a gente chegou a identificar ali por 30% de troca, que é uma coisa que nunca acontecia, né? E que acabou sendo tudo isso muito positivo, né? Hoje a gente tem um sistema, o melhor sistema, e hoje ele começa a dar resultados, assim, nos trazer as melhores sequências, né, de ações. O sistema automatiza muitos processos que a gente fazia manualmente. Ele nos possibilita casar outros robôs juntos, né? Então, a gente estava aqui na nossa pauta para falar sobre processos, por exemplo. Então, o sistema casa com outros que nos possibilita mapear todos os processos de todas as empresas do escritório e acompanhar online, né? Eu abri o meu celular agora aqui, eu vou saber online como que está cada estágio. Trazer maior agilidade para o negócio também, né? Para todo mundo. O funcionário não precisa... Se sai o Júnior, entra o Marcelo lá na empresa, o Marcelo sabe o que ele tem que fazer, porque está ali mapeado, a atividade está na sequência. E quando ele resolver, ele tem que colocar um documento lá que eu vou identificar que, cara, não, essa tarefa tá concluída, essa aqui tá pronto, consigo saber onde está o escritório nesse momento, sabe?
E só que isso não foi fácil, não foi de um dia para o outro, foi uma virada e que a gente ainda está ali, né, construindo, fazer 3 anos agora, vai fazer, e que a gente está começando a colher os frutos, né? É um sistema que casa com quase todos os sistemas, então eu consigo pegar lá a gestão financeira, que toda empresa tem que ter uma gestão financeira, né? Controlar seus números, lançar lá os quantos a pagar, quantos a receber. Meu sistema casa com o teu, que eu não preciso ficar redigitando aqueles documentos, né? Eu posso importar do teu sistema e pronto, né? Já vou estar mais automatizado. Ele tem funções de robô, por exemplo, que o robô pode fazer o atendimento ao meu cliente, identificar o que ele está precisando e ele fazer o atendimento e já selecionar ali. Que a gente tem evitado isso porque acreditamos muito no atendimento humano, né? Mas em muitos casos ele consegue facilitar ali para o nosso pessoal. Na pandemia o cliente foi muito para o WhatsApp. Então, esse sistema a gente consegue ter um acompanhamento, ter todas as pessoas, por exemplo, atendendo via WhatsApp, que às vezes a gente tem 50 atendimentos simultâneos, né? Eu abro no meu sistema, eu consigo ver quem está sendo atendido por qual funcionário, o que ele está falando, que ele já consegue identificar ali, abrir uma ordem de serviço dentro do nosso sistema. Então, tudo isso integrado e que nos dá hoje a gente consegue ter uma gestão de processos, gestão de pessoas, por ter a tecnologia trabalhando com a gente, né? Então a gente resolveu fazer essa mudança de dentro para fora, né? A gente, Campal se preocupa, acho que muito pouco com vendas, né? E a gente, uma venda de ir fazer uma promoção para captar cliente, de ficar muito disponível de forma agressiva, porque a gente entende que a gente tem muita coisa para melhorar dentro. Vamos melhorar, o nosso foco tem que ser melhorar aqui dentro. Então a gente consegue melhorando. Hoje a gente está passando pela última etapa da nossa reforma física e estrutural também, que é outra coisa, que a gente começou uma reforma de abrir ambiente, né? Que eram 2 prédios, tinha um baita corredor, que a gente perdia espaço. E a gente foi muito arrojado no sentido de, cara, destruímos todo aquele corredor, tudo virou prédio, né? Mas tivemos que fazer viga, tivemos que fazer vários períodos de estudo naquilo, né? Para mudar o nosso negócio, né? Onde era cozinha, cara, derrubamos a parede, derrubamos onde era jardim de inverno, hoje vai ser um escritório todo aberto, né? Com salas de vidro, enfim, muito mais conexão entre as pessoas para oferecer o melhor para nossa equipe. O cliente que vai chegar ali, ele vai ter um atendimento melhor, né? E culminando na última etapa, que é a fachada, uma fachada mais convidativa, né? Mais atraente também. E para melhor servir aí, para a gente estar sempre inovando e trazendo novidades aí para trazer prosperidade para nossa região, né? Quanta sacada, quanta visão, quanta mudança. Antes de trabalhar com o Dani, para mim a ideia de contabilidade era escritório de contabilidade, né? Não estou diminuindo de forma alguma, é o prestador de serviço anterior, mas era um escritório que atuavam 4, 5 pessoas, nem comparado ao que a estrutura que a Campal tem. E acabou que a empresa, graças a Deus, veio num movimento de crescimento e a gente precisa de uma assistência melhor, maior, enfim. E aí, quando eu fui conhecer a Campal, ainda antes da reforma, mas a gente estava comentando antes, o atendimento, a forma polida como é todo o time, os processos bem definidos, tu sabe com quem tu conversa sobre determinado assunto, enfim. Então, tudo vem de uma gestão, né, organizada, competente, sensacional, que tu e a tua família têm. Então, obrigado por todas as tuas falas e comentários até aqui, Marcelinho. E as pessoas, né? Eu acho que a família foi o início, né? Mas hoje é muito menos uma empresa familiar, né? É uma empresa, e eu acho que formada por pessoas, né? Porque se a gente fala 50 pessoas lá dentro, cara, a gente tem muitos talentos, muitas pessoas de valor, e são profissionais incríveis, assim, e a maioria formados por nós. Muitos, posso dizer a maioria também, que começou da mesma forma que eu, começou nessa trajetória, sabe? O nosso gerente lá do escritório, por exemplo, começou como office boy, foi telefonista, né? E aí foi para o departamento pessoal, setor fiscal, para daí ele crescer, e hoje ele tem entendimento de como funciona toda a rotina para fazer uma gestão de escritório. Então, e é isso em todos os setores, né? Na contabilidade, a gente tem líderes ali dentro que os caras passaram por toda a trajetória e estão há muitos anos ali com a gente, né? Aí eu quero te fazer uma pergunta, Dani, que eu tinha anotado aqui. Em relação a esse time de 50 pessoas, muitos que estão ali estão há bastante tempo, como tu comentou agora, começaram lá com a função de office boy, alguns. Como que a Campal consegue ter esse nível de engajamento das pessoas, assim, como se construiu isso? Eu sei que é ao longo de 35 anos, mas qual é o caminho que tu percebe, assim, pô, a gente vai por aqui, por isso que a gente consegue ter pessoas boas com a gente no nosso time, com a mesma visão e com a mesma mentalidade? Uhum. Talvez o tipo de serviço que a gente presta, né? A gente passa o dia inteiro resolvendo problemas, né? E isso, cara, o desafio do dia ali, isso é muito satisfatório, né? É muito legal tu pegar ali
pepino de um cliente, tu resolver, e tu pegar um cara que nem sabe que tem um problema e resolve 10 problemas dele naquele dia. E isso vai gerando uma cadeia, né, de resolução de problemas, que no final do dia, trabalhar no escritório é uma adrenalina muito grande, mas é muito gostoso, né? Muito tempo a pessoa fica realizada, chegou no fim. Isso proporciona uma realização muito grande, Legal. porque sempre tem o que fazer. Tu sempre vai ter a melhoria. Então, se a gente resolveu todos os problemas, cara, a gente pode começar a olhar mais pro próximo nível. Então, um degrau, vamos pro próximo degrau, né? Vamos pro próximo processo aí. Então, a gente sempre vai ter o que fazer nas empresas. E essa formação de talentos, né? E tu olhar, eu acho que também o que a gente consegue reter é que, cara, o pessoal dentro da Campal, tu vai olhar pro lado, cara, e ali tem um gigante, né? Porque eu digo, tu vai trabalhar no meio dos leões aqui, né? Então, tu olhar pro lado e ver outro leão, cara, a galera que tá começando, olha e se inspira muito, né? E tem uma oportunidade de aprendizado muito grande ali dentro. Então, a gente tá sendo... a gente é muito assediado também, né? As pessoas querem trabalhar com a gente, então a gente recebe muito currículo todos os dias. E aí, como a nossa equipe tá fechada, né? Os sistemas estão funcionando agora, cara... Tá funcionando tudo certo. A gente tem investido muito em formação de talentos, em contratar pessoas jovens. O cara, primeiro emprego, vamos começar a trabalhar aqui, né? Formação, ó, tu tem que ter ética moral, teu caráter, se tiver certinho, cara, o resto nós vamos te ensinar. E aí, ali dentro, por osmose, ele tá no meio só de fera ali, ele vai começando a aprender. E aí ele vai aprendendo e vai desenvolvendo. E, cara, a gente consegue assim... e aí tu vê os jovens desenvolvendo e se destacando de uma forma incrível, sabe? Isso todos os dias a gente vê em todos os setores. E eu acho que é isso que faz o pessoal gostar e se engajar e tu olhar assim, cara, tá tantos anos aqui dentro, por quê? Cara, porque gosta, porque a gente remunera bem também, né? A gente procura, faz pesquisa de mercado toda hora e, cara, quando o mercado tá pagando, não, você tem que pagar mais que o mercado, né? O nosso profissional aqui, ele tem desafios, mas ele vai ter o melhor sistema e a gente procura estar olhando sempre benefícios também, né? Pô, tem uma coisa nova aí que o pessoal tá oferecendo, vamos ver se cabe aqui também, e isso a gente leva pra diretoria as ideias e discute juntos, né? E como melhorar o pessoal, vamos montar uma bibliotecazinha, então tem biblioteca lá, o pessoal pode pegar livros, ler, esses livros que a gente indica aí, pô, tá na minha sala lá, eu tenho uma biblioteca, né, de livros profissionais, o pessoal tem acesso também, pode, então seguindo o pessoal pega livro, conversa comigo também sobre isso, né? Então a gente vai aprendendo junto e vai desenvolvendo junto. E acho que é por aí a questão de gestão de pessoas, né? A gente tem talentos incríveis e tem que estar sempre cultivando, né? Porque se eu quero continuar crescendo, se a gente está sendo procurado por novos clientes, a gente tem que estar formando gente nova ali, que é quem vai resolver o negócio, né? Você estava falando do final de semana, eu estava em São Paulo no show do Coldplay, né? Só tá em São Paulo, tu já te sente que tu mora no interior, né? Porque é novidade o tempo todo na rua. E aí, a minha esposa é fã do Coldplay, era aniversário dela, né? E, cara, realmente é a maior banda do mundo, o show mais incrível que existe. Mas tu nota que, pô, eles sobem no palco pra dar o show, né? Pra fazer o show, eles pensaram em tudo, né? O que a gente vinha falando antes, questão de pensar no básico, o show começa na hora, né? As coisas assim, eles conseguiram tocar cada pessoa que tá ali naquele... no Morumbi, muita gente... Mas eles conseguem, o cara tem uma pulseirinha que tem uma luz diferente, uma bola que passa do lado, eles vão num palquinho do lado. Então, cara, eles fizeram o básico muito bem feito, que eu não vi nenhuma outra banda fazer parecido. Mas entendo também que, por outro lado, são 4 caras ali que subiram no palco para fazer o show, né? Mas e quantos por trás que estão ali te dando toda a preparação daquele show, daquele contexto, né? Os bastidores, né? Bastidores. Então, quando a gente fala de uma empresa de contabilidade, né? Que, pô, o cara que tá te atendendo lá, ele tá representando o negócio, né? Então, desde a pessoa que tá na recepção da empresa, que eu acho que talvez seja a pessoa mais importante, né? A pessoa que tá te atendendo, tua demanda lá de uma rescisão no funcionário teu. Cara... Ali é o cara que tá fazendo o show, ele tá no palco ali cantando pra ti. Mas tem toda uma preparação antes, né? De fazer uma preparação daquele pessoal, de fazer trazer conhecimento pra ele, trazer sistema, trazer uma estrutura para que quando ele for dar o show, ele tenha condições de arrasar realmente, né? Então, enfim, acho que é por aí. Dani, a gente tá se encaminhando pro final aqui. Infelizmente, porque essa conversa por mim poderia durar horas. Eu queria fazer alguns comentários para ti, principalmente no sentido de enquanto a gente vinha para cá. Quero te parabenizar, assim, por tu justamente ser um cara que não se... eu não sou especialista ou coisa. Cara, tu tem muito conhecimento em diversas áreas e tu nunca te vi, tu te auto-julgando como especialista. Não que isso seja um problema, mas a tua postura humilde, para mim, eu acho incrível, sensacional, me espelho demais nisso. A forma polida... o teu talento para liderança, enfim, é uma honra estar num contato constante contigo e aprendendo tanto diariamente. Quero te agradecer a tua vinda até aqui.
E, enfim, elogios, palavras iriam longe, mas para encerrar isso aqui, eu gostaria que, baseado nessa tua história, experiência, profissionalismo, tu desse alguma mensagem para alguém que daqui a pouco está começando, né? A gente falou que uma das palavras que é completamente associada à tua pessoa é consistência, né? Tu pega aqui algumas coisas que tu apontou que a gente poderia debater, anos, sempre são anos, né? E a gente vive um mundo onde todo mundo quer o bolo pronto para ontem. Qual a dica que tu poderia dar para essa galera que vai olhar para ti? Certamente vão ser muitas pessoas que vão se inspirar para daqui a pouco terem passos parecidos com os teus. Cara, agradeço aí pelas palavras, mas a gente tá na mesma página, né? Vocês dois eu admiro por causa disso também, né? A gente tá sempre aprendendo junto, eu acho que essa que é a chave. O Marcelo já foi no escritório para dar palestra para nossa diretoria, né? Então a gente tá juntos, né? Estamos sempre aprendendo juntos, trazendo novidade juntos, né? O Júnior agora no final do mês vai falar no nosso comitê de serviço também, já fez evento aí, então a gente tá sempre aprendendo uns com os outros aí. Eu acho que essa que é o nosso segredo, né? Eu acho que da mesma forma o programa Gestão Tri aqui, vocês falam de gestão, né? E vocês botaram rodar sem ter uma estrutura física, sem ter muito script, vamos fazer e depois vamos ver. Então acho que, tu falar de empreender, eu acho que é muito isso também, né? Vamos vender, vamos botar rodar e aí vamos organizando o caminhão, né? Muitas das vezes as pessoas se preocupam muito em criar toda uma estrutura, se preparar 100% para quando tiver perfeito rodar. Então vamos para a prática, né? Vamos para ação. E a gente está sempre se aperfeiçoando, né? Isso que tu colocou ali, o fato de vir de arte marcial, enfim, eu tenho essa consistência. Para mim é fácil colocar uma coisa na rotina, né? É fácil acordar mais cedo. Eu acordo 5 horas da manhã e aí, como que tu faz isso? Como que tu lê? Cara, é isso. Acorda mais cedo, né? E bota a mão na massa, arregaça e vamos fazer. E é isso aí. Tamo junto e melhorando cada vez mais. Acho que assim, uma das coisas também para colocar aqui, tá junto contigo, independente de onde for, sempre é uma aula pra gente sobre várias coisas, pode ter certeza disso, né? Porque a gente tá aqui gravando, mas é um pensamento que eu e o Júnior, a gente já dividiu isso várias outras vezes. E uma das coisas que tu trouxe aqui uma lista de situações que nem eu nem o Júnior a gente não imaginava. Boa parte do que tá aqui, que constroem hoje o Daniel que é e que tá aqui com a gente nesse podcast, né? Então, quero te agradecer também por ter vindo, por ter aceito o convite. Quero te agradecer pela conexão que a gente teve, né? Nós três aqui através da CI, onde a gente tem muito claro que todo encontro e todo momento que a gente tá junto é um aprendizado muito, muito acelerado. Uma das coisas que o Júnior colocou ali, que eu também queria deixar isso claro, que eu tô aprendendo contigo, pode ter certeza. Do meio-dia até aqui, uma coisa que eu aprendo hoje é muito clara a visão de longo prazo, que é uma característica muito forte tua. Em todas as coisas que tu trouxe aqui, que tu passou, todas elas foi longo prazo e são longo prazo, né? Tu tá agora na Campal, que tu tá 25 anos, 25 anos, já pensando lá na frente, quem vai tocar a empresa, como vai ser, e cara, tá na flor da idade tocando um negócio, né? Então, te parabenizar e te agradecer por esse ensinamento, assim, acho que é uma das coisas que fica como lição pra gente, de poder participar e assistir, então... Agradecer. É isso aí, gratidão. Gratidão. É o Gestão Tri, infelizmente chegamos ao final, espero que quem esteja assistindo tenha gostado. E é isso aí, até a próxima. Abração pra todo mundo. Valeu!